tudo bem com vocês? Que é o professor Ricélio Costa com a disciplina de Matemática. No hashtag Estudo em Casa, para anos finais do ensino fundamental, de nono ano, nós vamos falar das propriedades dos radicais. Então aqui nós temos 4 propriedades. Vamos tentar entender cada uma delas. Aqui nós temos raiz de n com a elevado a n, que dá igual a a. Se o radical possuir índice igual ao expoente do radicando, a raiz será igual à base do radicando. Então, observe aqui que tanto o índice n é igual ao expoente n. Então, quando isso acontecer, significa dizer que o radicando vai ser igual à resposta, tá? Vai ser igual a a. Na segunda propriedade, observe que nós temos uma raiz de a elevado a m com índice n. Quando se multiplica tanto o índice por p como o expoente por p, então isso vai ser igual a raiz de a n elevado a m, tá? Então, veja que quando você multiplica tanto o índice como o expoente, não vai alterar a raiz de a, tá? Vai continuar com o índice n e com o expoente m. A mesma coisa vai acontecer com a raiz de a com o índice n e o expoente m aqui em a, e você dividir, né, pelo q de quociente. Tanto dividir o índice como o expoente. Então, vocês dividindo pelo quociente, pela letra Q, isso vai dizer que a resposta vai ser a raiz de A com índice N e o A com expoente M. Observe que, nesta propriedade, tanto você multiplicando como você dividindo a raiz de A, observe que as respostas vão prevalecer a mesma. Então, o que é que diz? A raiz não sofre alteração se multiplicarmos ou dividirmos o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo valor. A terceira propriedade. Nós temos aqui a raiz de a que multiplica b com índice n. Significa dizer que nós vamos separar essas bases. Vai ter uma raiz de n com radicando a, que multiplica raiz de n com radicando b. Então, quando nós tínhamos aqui a raiz de a que multiplica b pelo mesmo índice, nós separamos um radical para cada radicando, tá? Então, vai ficar um para a e outro para b. Aqui diz que o produto de radicais de mesmo índice é igual ao produto de radicandos. Na quarta propriedade, nós temos aqui uma raiz de n com a fração a sobre b, no radicando. Vai ser igual, nós vamos separar um radicando para cada valor da fração, para o numerador e para o denominador. Então, vai ficar raiz de n com radicando a sobre raiz de n com radicando b. Ou seja, nós vamos separar o radical para cada radicando. O que é que diz aqui? Que o quociente de radicais de mesmo índice é igual ao quociente de radicandos. Vamos demonstrar aqui através de exemplos. Então, aqui na propriedade de raiz de n com radicando a vezes raiz de n com radicando b, vai ser igual, pela propriedade, juntar na mesma raiz de n, a que multiplica b. Então, na prática, olha o que é que acontece. Eu tenho uma raiz cúbica de 5 que multiplica uma raiz cúbica de 2. Então, nós temos duas raízes cúbicas. Você unifica a raiz cúbica e traz os radicando para dentro da mesma raiz, 5 vezes 2. Então, nós vamos ter uma raiz cúbica de 5 vezes 2, 10. Nesta outra propriedade, que é a raiz de n com radicando a elevado a m, quando a gente multiplica tanto o índice como o expoente de a, olha o que é que acontece.
No exemplo, eu tenho uma raiz cúbica de 5 elevado a 2. Então, eu vou multiplicar o índice 3 por 2 e o expoente 2 também por 2. Então, como é um produto, eu vou multiplicar 3 vezes 2, vai ficar a raiz sexta de 5 com o expoente 2 vezes 2, que deu 4, por esta propriedade. Neste exemplo aqui, nós temos um radical de índice n com a fração a sobre b, no radicando. Então, vai ser igual, nós vamos separar um radical para cada radicando. Então, vai ficar raiz de n sobre a, ou melhor, vai ficar raiz de n com radicando a sobre raiz de n com radical b. Veja que foi um radical para cada radicando, um no numerador e outro no denominador. Sendo que b tem que ser diferente de zero. Jamais o b aqui pode ser igual a zero, porque não existe divisão por zero no denominador. Então, no exemplo prático, eu tenho uma raiz quarta de 5 sobre 3. Então, como é o mesmo radical para a fração, nós vamos separar. Então, vai ficar raiz quarta de 5 sobre a raiz quarta de 3. E aqui nós temos a raiz n de radicando a, que é multiplicado pelo expoente m. Então, vai ficar raiz de n a com expoente m, que aqui no a tem um 1. Uma vez m é m. Então, veja aqui o exemplo. Raiz cúbica de 8 elevado a 5. Então, veja que eu tenho a raiz cúbica de 8 e fora do parêntese elevado a 5. Então, aqui vai ficar raiz cúbica de 2 elevado a 3, fatorando 8. 8 é a mesma coisa do que 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado a 3. E aqui o que aconteceu? Você cancelando esse 3 do índice pelo 3 do expoente desse radicando, tá? O 2 vai sair dessa raiz, então vai ficar 2 elevado a 5. Que 2 elevado a 5 é multiplicar o 2 5 vezes, vai dar igual a 32. E neste outro exemplo eu tenho uma raiz P que multiplica raiz N de radicando A. Ou seja, nós vamos multiplicar os índices. Então vai ficar P vezes N de raiz com a raiz de radicando A. Então observe aqui neste exemplo prático. Uma raiz cúbica que multiplica uma raiz quadrada de 2. Então, você deixa o mesmo radical, multiplica o 3 vezes o 2, que aqui não aparece porque é ao quadrado, 3 vezes 2 e repete a base 7 no radicando. Então, 3 vezes 2 vai dar 6, vai ficar raiz sexta de 7. Para facilitar mais a compreensão, nós vamos colocar um recorte de um vídeo explicando mais exemplos para vocês. A aula de hoje é sobre propriedades dos radicais. Então vamos começar. A primeira propriedade diz o seguinte, que quando você tem uma raiz onde o expoente do seu radicando é igual ao índice, o resultado é o próprio radicando. Então eu coloquei aqui com letras para generalizar e agora alguns exemplos numéricos. Olha só, raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Ó, eu tenho aqui o expoente igual ao índice, então o resultado é 5. De forma bem resumida, é como se você cortasse a raiz com esse expoente, aí fica só o 5. Raiz cúbica de 7 elevado à terceira potência. Olha, o índice da raiz é igual ao expoente, tá vendo? 3 e 3. Então esse resultado aqui será 7, como se eu cortasse o expoente com a raiz. E aqui raiz sexta de 3 elevado à sexta potência. Então, esse resultado aqui é 3. Segunda propriedade, quando multiplicamos ou dividimos o índice da raiz e o expoente do radicando pelo mesmo número natural diferente de zero, lógico, porque a gente não pode dividir por zero, não existe divisão por zero. Obtemos um radical equivalente ao primeiro. Então, isso daqui serve para simplificar as raízes, para tornar as raízes mais simples, com números mais baixos, tá? Então, índices menores, expoentes menores. Você tem que identificar algum número que seja divisor tanto do índice
quanto do expoente. E aí, se houver algum número que seja divisor, você realiza a divisão. Aqui o 8 e o 6, os dois são divisíveis por 2. Então eu posso reescrever essa raiz como sendo raiz de 2 de índice 4 e o expoente aqui, ó, ao cubo, 2 ao cubo, tá? Raiz quarta de 2 ao cubo, porque eu simplifiquei dividindo o índice e o expoente pelo mesmo valor. Agora na letra B, qual o número que divide tanto 10 quanto 5? O próprio 5. Então eu vou simplificar essa raiz aqui. Vai ficar raiz quinta quadrada de 7 elevado à primeira potência. A maneira mais correta seria raiz de 7, porque raiz quadrada eu não preciso colocar ali o índice 2, tá? E o expoente 1 também não é necessário. Agora a terceira propriedade. A raiz de um produto é igual ao produto das raízes dos fatores desse produto. Olha só, você tem aqui uma multiplicação, tá? Eu coloquei A e B, que simboliza qualquer número, com raiz de enésima, índice N, qualquer índice também. Eu posso separar esses dois números, tá? Cada um com a sua raiz e colocar o vezes aqui, ó. Então, a raiz de um produto é igual ao produto das raízes. Vamos fazer aqui esses dois exemplos. Raiz quadrada de 100 vezes 4. Se eu separar, fica a raiz de 100 vezes a raiz de 4. E aí, se for possível resolver, eu resolvo. Raiz de 100 dá 10. Raiz de 4, 2. E 10 vezes 2, 20. Letra B. Raiz de 36 vezes 9. Eu separo em duas raízes. Raiz de 36 vezes raiz de 9. E aí eu tenho 6, que é o resultado da raiz de 36, e 3, que é o resultado da raiz de 9, que dá 6 vezes 3, 18. Quarta propriedade. A raiz de um quociente é igual ao quociente das raízes, do dividendo e do divisor. Bom, é o mesmo raciocínio da propriedade anterior. Se você tem uma divisão aqui dentro de uma raiz, você pode separar essa divisão em duas, tá? Então, você tem que lembrar também que o índice ele vai junto. Se for raiz quadrada, as duas raízes aqui serão quadradas. Se for raiz cúbica, as duas aqui também serão cúbicas. Então, vamos aqui para a letra A. Raiz de 36 sobre 4. Eu posso separar em raiz de 36 dividido pela raiz de 4. Raiz de 36, 6. Raiz de 4, 2. 6 dividido por 2 dá 3. Raiz de 64 sobre 16. Então, eu posso separar em duas. Raiz de 64 sobre a raiz de 16. Raiz de 64, 8. Raiz de 16, 4. 8 dividido por 4, 2. Muito bem. Agora nós vamos resolver essas atividades pelas propriedades. Então, vocês vão resolver conforme o exemplo de cada questão, tá? Então, se vocês observarem pelo exemplo, vocês vão ter uma ideia de como vocês vão resolver. É uma raiz cúbica de 5 elevado a 3, corta o índice pelo expoente, que é o mesmo valor, vai ficar a resposta 5. E aí vocês vão fazer A, B e C. Na segunda questão, aqui é o nome da propriedade, ó. Quando multiplicamos ou dividimos o índice da raiz e o expoente do radicando pelo mesmo número natural diferente de zero, obtemos um radical equivalente ao primeiro. Então, nós temos aqui uma raiz sexta de 5 elevado a 3. Vocês vão dividir, nesse caso, esses exemplos, vocês vão dividir, tá? Seguindo o exemplo, e olha o que é que acontece. Vai ficar a raiz de 6 dividido por 3, 2, e 5, 3 dividido por 3, 1, que não precisa aparecer. Então, vai ficar raiz quadrada de 5 ou simplesmente raiz de 5, porque quando não coloco 2, porque é o quadrado. Professor, e como é que eu vou saber qual é o número que vai ser dividido? Vocês vão ver qual o número que divide os dois ao mesmo tempo. É um número incomum. Veja que 6 e 3 é divisível por 3.
Então, se você observar que o 8 e o 4 vai ter um número que é divisível, tanto o 8 como o 4 vai poder ser dividido por ele. Então, vocês procurem dividir pelo maior número entre eles, que é possível dividir. Tanto no item A, veja que também no item B dá para se pensar um número que divide o 10 e o 2 ao mesmo tempo, e o 9 e o 3. E vocês vão simplificando e colocando a resposta. A terceira questão segue também o raciocínio de uma outra propriedade. Aqui a propriedade é a raiz de um produto, que é igual ao produto das raízes dos fatores desse produto. Lembram, nós temos aqui uma raiz cúbica de 2 que multiplica 3 no radicando, é só separar. Vai ficar a raiz cúbica de 2 que multiplica a raiz cúbica de 4. Somente vocês vão só separar e vão seguir esse exemplo. Não precisa resolver, só usar a propriedade. Na quarta questão, a raiz de um quociente é igual ao quociente do dividendo e do divisor. Vamos seguir o raciocínio desta propriedade. Eu tenho uma raiz, no caso aqui é quadrada, de 9 sobre 16. Então, é raiz quadrada. Vamos focar na raiz quadrada. Então, vamos separar aqui o numerador do denominador, colocando uma raiz para o 9 sobre uma raiz para 16. E aqui a gente vai resolver. Raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 16 é 4. Quando vocês extraírem da raiz, se der para dividir o numerador pelo denominador, vocês podem dividir, tá bom? Então, vocês vão fazer a mesma coisa com os itens A, B e C. Espero que vocês tenham entendido um pouco dessa aula, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem ir também na fonte, que é o nosso livro didático, Matemática Bianchini, que está entre as páginas 48 a 51, o assunto desta aula. E concluindo aqui, a gente deixa um recado para todos vocês. #fique em casa.